Seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Todos estão felizes com Cristo? Esperando o arrebatamento? Então? Oh, isso é bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos hoje trabalhar um tema bem interessante. Eu acho que há 2 ou 3 anos atrás nós trouxemos um tema, só que desta vez eu abrangi mais. Eu passei hoje o dia todo praticamente estudando esse tema, para que possamos falar nesta noite. Eu gostaria que tem itens, que eu quero chamar bem a sua atenção para que você possa entender à luz da palavra do Senhor, né? Então, conhecendo o seu temperamento à luz da Bíblia, como controlar. Então vamos lá, dá continuidade aí, o que eu escrevi aí, para a glória de Deus Pai. E quem trouxe papel, caneta, né, anota aí essas coisas. Não tem como deixar no texto original, por favor? Fica mais fácil, até para mim ler, senão eu vou ter que usar o óculos. Enquanto eles estão arrumando aí, igreja, praticamente essa filosofia, tá, surge mais ou menos, eu coloquei o ano aí, vamos lá, deixa eu ler, fica mais, assim é melhor, tá? Então vamos lá, conhecendo o seu temperamento à luz da Bíblia. Aí tem 4 dedinhos aí, né? Um alegrinho, outro surpreso, outro chorando e outro nervosinho, tá? Então vamos lá. Aí, vamos ver se você se identifica com esses que vai ser falado nesta noite. Dá continuidade, por favor. Vamos lá. Então foi Hipócrates, 460 a 370, esse filósofo, né, distinguiu os 4 tipos básicos de comportamento: o sanguíneo, o melancólico, o colérico e o fleumático. Por quê? Os gregos da época utilizavam isso achando que a ação dos deuses. Então, quando um cara guerreiro, um cara forte, ele tem aquele temperamento, ele tem aquela força por ação dos deuses. E esse filósofo não. Ele falou, não. Seus companheiros, né, aplicavam as anomalias dos comportamentos através de intervenção dos deuses, como era costume daquela sociedade grega politeísta. Então, ao trabalhar esses 4 comportamentos, tá? Ele chegou bem próximo que o apóstolo Paulo ensina nas suas cartas. Por isso que nós cristãos olhamos, né, e fazemos essa analogia. Então vamos lá. Falaremos nesta noite sobre personalidade e temperamento. Vamos entender à luz da Bíblia o que é personalidade e o que é temperamento, o que ela ajuda você relacionar com o Espírito Santo, o que não ajuda, o que é de você, o que não é de você, o que você herda. Tudo isso nós vamos trabalhar. Devo falar isso, acho umas 3 terça-feira esse assunto, que ele é bem polêmico. Então, tenha isso em mente. Quanto mais um crente amadurece espiritualmente, mais difícil se torna diagnosticar o seu temperamento básico. Então, quando um crente amadurece espiritualmente, tá, fica difícil você apontar, ele é melancólico, ele é sanguíneo, ele é colérico, ele é fleumático. Porque o que acontece? Aí você tem que, né, entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, tá? Então parece que posso ouvir o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, seja meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então quando você começa a amadurecer, né, através da palavra, não através das circunstâncias, não, tá? Paulo vai trabalhar muito isso em dizer que, olha, você está com fartura, você está com necessidade. A circunstância não quer dizer nada. O meu relacionamento com ele é amor. Por isso que eu sigo. Ele é o meu. E eu vou dizer aonde isso fica plantado, se é na sua personalidade ou no seu temperamento, tá? Ali que distingua as coisas. Ele fala isso em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. O apóstolo Paulo entendeu quando nós damos legalidade ao Espírito de Deus, na pessoa bendita do Espírito Santo, somos auxiliados tanto no temperamento como na personalidade. O apóstolo Paulo afirma isso lá em Efésios capítulo 5, verso 1, 2, dizendo assim, ó, vós sois filhos queridos de Deus, e por isso deve ser como Ele. Então, você vai ter o caráter de Cristo, que vai influenciar o seu temperamento, né? Que a vida de vocês seja o que, igreja?
Que amor é esse? Que amor é esse? O amor de Cristo, que transcende todo e qualquer raciocínio lógico. Tá? Então, o que deve ser o carro-chefe, o que deve ser a locomotiva, o que deve ser o seu GPS, isso aqui, ó, dominado pelo amor dele, para você, porque você é filho querido, ele provou isso na cruz do Calvário, tá? E que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Então, o próprio Filho quis agradar o Pai, morrendo na cruz do Calvário por nós, para que nós se tornamos, né, filho amado dele. Se nós se tornamos filho amado dele, o Senhor Jesus Cristo é o que nossa igreja? Se nós tornamos filho amado do Pai, o Senhor Jesus Cristo é o que nosso? Irmão mais velho. Amém, igreja? Então vamos lá. Preciso dar algumas considerações sobre o temperamento. Primeiro, tá? Como que comporta, como é que acontece o temperamento, como é formado o temperamento dentro de mim. Primeiro, a melhor época para discernir o temperamento é a partir dos 15 anos. Tá? Não está mais com aquela voz, querendo, né? O homem, né? Não está mais com aquela voz, não está mais, já cresceu, né? A mulher já está naquela, né? Já é mocinha, aquela coisa toda. Então, a partir dos 15 anos é ali. O que você detectar ali, o temperamento dele vai. Tá? Então, ó, a melhor época para discernir o temperamento é a partir dos 15 anos em diante, pois a partir desta época, as atitudes em geral não se alteram, sendo mais fácil analisar que atitudes são pertinentes a cada personalidade. Tá? E isso aconteceu comigo, igreja. Aconteceu comigo. Entendeu? Crescemos no mesmo ambiente, mesmo lá, aquela coisa toda, tá? E eu falei, olha, como é totalmente diferente de mim. Então, quem é irmão sabe, né? Criado na mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, né? Mesmos hábitos, mesmos costumes, e um e outro. Então, é a partir dos 15 anos que começa isso a acontecer. Segundo, a criação e a educação são fatores que podem influenciar grandemente no temperamento, bem como os traumas. Tá? Tanto os traumas, tanto o amor dos pais, o ser humano vai levar o resto da vida. Segundo, um temperamento não é melhor do que o outro. Então, os 4 temperamentos não é melhor do que o outro, de jeito maneira alguma. Todos possuem pontos positivos e negativos, e têm a mesma possibilidade de modificar pela ação do Espírito Santo, se eu e você dá legalidade a isso. É bem da verdade que o ser humano, seja qual for o comportamento dele, a maioria levanta um troféu. Eu sou desta forma. E acha aquilo bonito. Tá? Quando estamos lá no mundo, não conhecemos a verdade, é até legal. Tá? A pessoa ser desinibida, você aquela coisa toda. Mas quando você conhece a verdade, eu tenho que ter o caráter de Cristo. Aí muda tudo. Muda tudo. Eu preciso ter o caráter de Cristo. Outra coisa importante para relatar sobre esta teoria dos 4 comportamentos, é uma teoria idealizada por homens, e por isso não é perfeita, mas apesar disso, é a que mais tem traço compatibilidade com a Escritura Sagrada. Da mesma forma que a Bíblia ensina que o homem tem uma natureza pecaminosa, a teoria dos temperamentos ensina que todos os homens têm a sua fraqueza. A Bíblia diz que o homem é provido de uma velha natureza. A teoria dos temperamentos nos fala de tendências natas, parte das quais são fraqueza. Então, por isso, ela é bem próximo a essa teoria dos 4 temperamentos, ela é bem próximo às Escrituras bíblicas. Diga. Imagina você faz um bolo, coloca numa forma, tá?
tem todos os ingredientes para ser um bolo, mas ele só fica formado depois que vai ao forno. Você já começa a observar, você começa a detectar, tá? Só que pronto mesmo é depois dos 15. Tá? Depois do 15, e é interessante que isso não depende do tempo. A pessoa, obviamente, vamos botar aí há 40, 50 anos atrás, uma criança de 10 anos é totalmente diferente de uma criança de 10 anos hoje, concorda? Pelo nível de conhecimento, a informática. Mas a personalidade, independente de 50 anos atrás, de 50, é a mesma. Não muda. Vou chegar lá. Nós estamos ainda trabalhando tanto o temperamento, a personalidade, para que possamos entender. Tá? Vamos chegar lá. Então vamos lá. Precisa ficar bem entendido que essa teoria não responderá todas as suas dúvidas, mas ajudará cada um a fazer um exame interior e transformar-se. Entretanto, não se deve usá-la erroneamente. Deve ter brandura, flexibilidade e construtividade. Ah, eu sou fleumático. Ah, eu sou sanguíneo. Ah, eu sou colérico. Não, não, não. De jeito, de maneira alguma. Em todos esses aspectos nós temos que ter brandura, flexibilidade e construtividade. O temperamento pode explicar o comportamento, mas não justifica, de jeito e maneira alguma. Não podemos somente considerar que o comportamento é somente reflexo do temperamento, mas também é dos hábitos, né, que você aprendeu dentro da sua casa, que foi ali colocado dentro de você. O temperamento não pode ser usado como desculpa para encobrir as suas faltas. Ah, eu sou assim, eu sou sangue no olho, e acontece, eu fico cego, eu fico mudo, eu fico surdo, e quando vê eu já fez. Não, de jeito e maneira alguma. Se você tem um Espírito de Deus na sua vida, não é mais como outrora. Tá? Eu já vi muitas pessoas dizendo, naquele momento eu peço licença para o Espírito Santo e a minha carne reina. Tá? Ou você é, ou não é. Pastor, é difícil. E quem disse que ser crente é fácil? Se você partir dessa primícia, de milhões, você é chamado. E além do chamado, ainda dentro do chamado tem os escolhidos. Quem disse que é fácil? Se você tirar o Espírito Santo, tá? Preste bem atenção, se você tirar o Espírito Santo, ser crente é a coisa mais difícil deste mundo. Se você tirar a pessoa bendita do Espírito Santo, é a coisa mais difícil. Vamos voltar para o tempo da lei? Qual era a nação que servia a Deus? Israel. Meia boca. Por quê? Lei. Não tinha ação do Espírito Santo na graça, te ajudando nas suas fraquezas, como o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Então, a ação dele era assim, ó, ele possuía um ser humano literalmente, assim como possuía o Sansão daquela força tremenda, assim como possuiu Davi tocando uma harpa e compondo maravilhosos hinos, assim como possuiu Moisés com uma capacidade de liderança tremenda. Fora daquilo, hoje não. O Espírito Santo, a qualquer um de nós, ele ajuda nas nossas fraquezas. Então não tem, eu sou assim, eu sou assado, eu sou cozido. Não, se você é um cristão verdadeiro, genuíno, você não é mais nem assado e nem mais cozido, você é dele. E aí está a grande dificuldade de entendermos isso. Porque me parece que dentro da época que nós estamos, do evangelho meio açucarado, né, é meio convertido. Porque os pastores estão deixando de ensinar a palavra. É a palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que enche, é a palavra que muda. É a palavra. Tá? O temperamento não pode ser usado como desculpa, né? Para encobrir as suas falhas. Alguém disse, a razão por que eu faço isso é que o meu gênio é esse, não consigo mudá-lo. Então, a Bíblia diz, olha, em Filipenses 4,16, o que a Bíblia diz, igreja? Não, é bonito repetir isso, vá? Vamos lá, 1, 2, 3. Se é para a glória dele, você pode tudo. Se é para a glória dele, você pode tudo, tá? Então,
Tenha em mente que Deus criou cada um de nós com um propósito único. Ao entender nossos pontos fortes e fracos temperamentais, podemos discernir mais claramente onde estamos sendo chamados a servir e como podemos usar os nossos dons de maneira mais eficaz. Igreja, é importantíssimo o papel do Espírito Santo em nós. O Deus Pai, quando enviou o seu Espírito Santo, entre seus vários propósitos, tinha como finalidade ajudar os homens com os seus temperamentos. É nítido, Pedro, após a descida do dia do Pentecostes, que o Espírito Santo veio, não era mais aquele Pedro. Não, Paulo, perseguidor, aquela coisa, quando o Espírito Santo acabou. E todos eles. Não tem como, e você vai ver isso na igreja primitiva e na igreja de Filadélfia. Isso é bem nítido, tá? Porque a fusão do Espírito Santo entrou na vida do crente, acabou. Se ele fazer, ele deixa de fazer. Não porque tem alguém obrigando, não porque o pastor está vendo, não porque o irmão da igreja está vendo. Não. É de dentro para fora. E não importa se você tem 100 anos de igreja, nunca extingue, nunca feche esse controle do Espírito Santo, porque você não é mais dono de você. Você é dono, você agora tem um dono, é Ele. Tudo que você possui é dele. Tá? Acabou aquele comportamento, aquela ideologia. Não, isso é meu, eu sou assim, eu sou assado. Não. Isso não é cristianismo, isso pode ser qualquer outra coisa, menos cristianismo. O Espírito Santo trabalha em nosso temperamento, principalmente nos nossos pontos fracos, nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo deixou bem claro, Romanos 8:26. Do mesmo modo também o Espírito nos o que, igreja? Alguém aqui já fez uma consagração em jejum, apresentando as suas fraquezas para Ele? Faça. Se você quer ser crente, faça. Porque nós praticamos jejum, subimos um monte, fazemos campanha, todos com o propósito de ter alguma coisa para alguém da família, para um filho que está afastado, para aquela coisa. Mas nós nunca, né, entramos diante do Senhor. Senhor amado, eu vou fazer uma consagração, um jejum, uma campanha de tantos dias. Tanto dia eu vou orar para esse propósito, para o Senhor me ajudar nas minhas fraquezas. Isso é qualidade espiritual, isso é qualidade de vida, tá? Porque não sabemos o que havemos de pedir, não sabemos, tá? Nós sabemos a necessidade, já que eu sou espírito, tenho uma alma e habito temporariamente num corpo, tá? Tudo que eu vou pedir é para esse corpo que vive temporariamente. Ninguém vai pedir para as coisas espirituais, de jeito maneira alguma. O próprio Senhor Jesus dá uma aula, eu acho muito bonito isso, quando ele diz assim, olha, buscai primeiro o quê? O reino. E depois? A sua? Depois que eu buscar o reino, e o reino está... Quem é o reino? Aonde está o reino? Quem é o reino? O reino? Quem é o reino, igreja? É Cristo. Quem é o reino? É Cristo. João dá essa resposta. E o verbo era Deus. Habitava com Deus. Se fez carne. E isso dá nó na minha cabeça. Eu vou dizer o porquê dá nó, tá? Preste bem atenção porque vai dar nó na minha cabeça. Vamos lá. Tem como eu colocar todas as águas do oceano dentro de um copo de água? Não tem. Concorda? Não tem. E ele, todo poderoso, tá? Olha que coisa interessante, Por isso que ele teve que morrer e ter um corpo transformado, como nós vamos ter, para não ter mais, ele não tem mais aquele corpo de glória celestial que ele tinha. Porque veja bem, quando o apóstolo João está na ilha de Pátimo e ele vê o Senhor Jesus e ele começa a descrever, quando ele chega em cima, cabelo branco,
como se a voz, como o som de muitas águas. Ele, caí como morto. Tá? O poder tremendamente. E você vai ver de Gênesis a Apocalipse, ele sempre querendo relacionar com o ser humano. Imagine comigo, a primeira vez que ele quis relacionar com o ser humano numa quantidade maior, aproximadamente aí, vamos lá, mais de 3,5 milhões de pessoas lá no deserto. E aí ele falou: Moisés, fala para o povo santificar, fala para o povo tomar banho, fala para o povo se barbear, fala para o povo não entrar em contato com as mulheres, aquela coisa toda, quem é casado, papá, porque eu vou descer e vou me manifestar para todos. O povo copiou a ideia, ficaram todo mundo alegre e feliz, né? E aí quando chegou o dia, o que aconteceu, igreja? Buzina, relâmpago, nuvem espessa, trovões, o monte tremia, tá? O que o povo fez? Moisés, para, não, deixa ele só falar contigo, porque nós não queremos. E Deus todo alegre, contente, querendo relacionar com o ser humano, lá no monte, né, dar a lei para todo o povo, entender, e ninguém quis, somente Moisés. Então, igreja, há uma grande dificuldade na minha mente. O grande amor de Deus, o Todo-Poderoso, se esvaziar para se tornar humano, para poder relacionar conosco. Isso é desde o jardim, tá? Isso é desde o jardim do Éden. Então vamos lá. Produzindo em nós o fruto do Espírito. Olha, Gálatas 5:22, tá? Tudo isso através para o nosso temperamento, ó. O fruto do Espírito é o que, igreja? Vamos fazer um coro, vamos lá? Você tem que decorar isso, não só decorar, você tem que guardar isso na tábua do teu coração. Não só guardar, viver isso. Aí, quer fazer uma campanha bonita? Faça uma campanha. Faça aí 21 dias de oração completo, jejuando, consagrando. Senhor amado, me dá o fruto do Espírito. Se Deus tocar no coração, eu vou fazer uma campanha nessa igreja. Fruto do Espírito. Tá? Porque o que acontece? Quando eu entendo e quero viver o fruto do Espírito, vai gerar em mim automaticamente o mesmo comportamento que Cristo teve aqui na terra. Olha lá. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas, tá? Que nós temos dificuldade. É importante lembrar que os discípulos, antes de receber o Espírito Santo, tinham um perfil totalmente diferente. Logo depois do dia do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, suas personalidades foram mudadas radicalmente. Exemplo de Pedro e Paulo. Quem era Pedro? Quem era Paulo? Agora depois com o advento do Espírito Santo, tá? Com tanta unção, com tanta graça, o lenço de Paulo curava as pessoas, a sombra de Pedro curava as pessoas. Por quê? A figura de Cristo, através do Espírito Santo, estava ali. O Espírito Santo tem um papel importante na vida do cristão, que é formar o que, igreja? E a personalidade. É fundamental eu entender isso. Que o Espírito Santo tem um papel importante na vida do cristão em formar caráter e personalidade de Jesus Cristo em nós. O apóstolo Paulo entendeu isso, ele vai escrever em Colossenses 4, verso 19, meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Colossenses? Eu quero olhar para vocês e ver Cristo nas vossas vidas. Eu quero olhar para vocês e ver Cristo nas vossas condutas. Eu quero olhar para vocês e ver Cristo na forma que vocês relacionam com o próximo. É o que o apóstolo Paulo. Então, olha, eu oro, eu ensino, eu peço a Deus que isso aconteça. Que aconteça, o apóstolo Paulo dizendo aos Colossenses. Depois dessa breve introdução, vamos para a personalidade. Personalidade é o nosso total modo peculiar de ser, caracterizado pelas nossas ações, reações e expressividade. Eu gosto dessa definição. É o conjunto de qualidades físicas, intelectuais, psíquicas que caracterizam o indivíduo. Todo indivíduo tem, pois, personalidade que pode ser ideal, pode ser o que mais? Pode ser o que mais?
E pode ser que mais? Não, vamos lá, porque existe só esse tipo de 4 personalidades. Vamos lá? A primeira é ideal. Não é o top, não é maravilhoso, mas é ideal. Depois que você pecou, desde o Jardim do Éden, é ideal. Aí tem a outra que é... E a outra? E a outra? Tá vendo? Vamos lá, dá continuidade, por favor. Oi. Olha, a personalidade é aquele cara que 24 horas, acordado, só pensa em fazer o mal da pessoa. Ele tem prazer. Eu conheci camarada assim. Mal. Ah, me digo, aí você tem que ter, além da pessoa ter essa, porque uma é irmã da outra, não tem como, né? Mas além disso, a pessoa é negativo. Tudo para ele só vê nuvens escuras. Nada para ele está bom. Ele pode estar num hotel 5 estrelas, não vai estar bom, porque é a natureza dele. Tá? É a natureza dele. Não tem como ele fugir. Ele é assim. Tá? Todo ser humano, tá? Todo ser humano que não conhece a verdade tem uma grande dificuldade de dominar a sua natureza. Não importa as condições financeiras. Não quer dizer nada. Tá? Olha, eu teve uma época da minha vida que eu estava trabalhando e eu era organizador da família Hazuki, que é dono da Zelo. Não tem? A Zelo? Tá? E o que acontece? É uma família muito rica, uma neta de 16 para 17 anos, adolescente, uma jovem muito bonita, tinha passado na faculdade 17 anos, tinha passado na faculdade de medicina, tá? Logo na primeira, tá? Sempre estudou em colégios maravilhosos, mas uma menina, você ia conversar com ela, era um negativismo, nada para ela prestava, nada estava bom. Um certo dia, ela abriu a janela do último andar do prédio que ela morava e... Então não é o dinheiro. Dinheiro traz conforto. Dinheiro traz o que, igreja? Só. Dinheiro só traz conforto. Nunca é dela. Boa. Nunca é dela. Tá? E tá cheio de gente assim. Tá cheio de gente assim. Não, é o erro de todo mundo, menos dela. O erro é porque eu nasci. Ninguém diz isso. Se não tem conhecimento, né? É uma frase que todo mundo diz, né? A gente vê até pessoas sendo, né, profeta e diz, é que o Satanás está furioso contigo. Mas diz um momento que ele está bonzinho comigo. Não é verdade? Já ouviram isso? Já? Mas me aponta dentro da Bíblia qual o momento que Satanás não esteja furioso comigo. Entendeu? Tá. A personalidade se resume em 4 partes, são elas: biótipo, caráter, temperamento e o eu. Vamos lá? A personalidade se resume em 4 partes, são elas: primeiro, é o aspecto morfológico, ciência que estuda o aspecto humano da personalidade. Parte é herdada, parte é formada através de muitos fatores contribuintes. Tá? Então, tem filho, não estou dizendo na aparência, é a cópia do pai. Ou tem filha que é a cópia, ou vice-versa, é a cópia da mãe. Entendeu? Lá em casa eu tenho um assim. É a cópia da esposa. Caráter é a expressão da personalidade, seu aspecto subjetivo formado pelo meio ambiente do lar, os pais e família em geral. Né? Aí vem o meio ambiente da comunidade, meio ambiente da escola, meio ambiente do trabalho, meio ambiente da religião,
ou suas práticas. E aí eu quero chamar a sua atenção nesse sentido aqui, ó. Comunicação de massa, o que se lê e o que se vê pela televisão, o que se ouve, né? Estado socioeconômico e do indivíduo. Quero chamar a sua atenção sobre esse assunto, do caráter. Jesus pode mudá-lo milagrosamente no instante. Sim. Em 2 Coríntios, capítulo 5 e 17, diz assim, ó, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Tá? Há uns anos atrás você via isso que era automático. Entrava uma pessoa aí todo torto, não na questão da físico, mas cheio de vício, beba, aquela coisa toda, e vinha. Era feito o convite, ele aceitava Jesus chorando. No outro culto, esse cidadão estava de paletó e gravata, até com Bíblia. Hoje, a coisa mais difícil é você ver alguém aceitando Jesus chorando. Parece que o evangelho entrava na alma. Para os nossos dias é que eu tenho visto muito. A mudança quanto crente vai se rendendo a Cristo à medida que ele se rende ao conhecimento do estudo da palavra. Então, eu tenho observado muito nos nossos dias, há uma mudança dos cristãos no fator que se envolve com a palavra, que estuda a palavra, né? E aí, o apóstolo Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, como rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor, transformado de glória em glória, na mesma imagem como do Espírito Santo. Então, todo cristão, eu tenho observado isso, que lê a palavra. A pessoa aceita o Senhor Jesus e compra uma Bíblia e tem sede. Logo vai ler Bíblia. Logo vai estudar. Tá? Você vai ver que a caminhada desse cristão é totalmente diferente. Entrou na igreja, aceitou Jesus e não tem vontade de ler Bíblia, é complicado. Não tem como o caráter de Cristo começar a tomar conta dele. Não tem. Só através da leitura bíblica isso pode acontecer. Só através do estudo bíblico pode acontecer. Só que o que acontece? A maioria dos crentes, e Deus está fazendo uma transformação da quantidade, tá? Daqui a pouco, quem falou, né? Ele é fiel para cumprir. Nós vamos ver esses bancos todos cheios, como de quinta-feira e domingo, todo mundo estudando palavra, todo mundo trazendo caderno para poder anotar. Porque, igreja, preste bem atenção se você quer mudar de dentro para fora. Não existe a outra forma. É gostoso quando Deus usa um profeta e fala contigo. Pô, é maravilhoso, né? E principalmente quando conta coisas que é só você e Deus. Você praticamente quase entra no chão de alegria, de saber que existe um Deus que está preocupado com você, com a sua história. É bonito? Pô, é gostoso. Quando o povo está cantando aqui, você sente a presença do Senhor. Você quer falar em línguas estranhas. Aquele mover é maravilhoso. É 10, é maravilhoso. Mas não supera o estudo da palavra para você aprender como que ele age, como ele agiu com os outros homens. A Bíblia é o único livro que conta o podre do ser humano e a parte não podre. Qualquer livro que você comprar, né, vai dizer, olha, o cara era assim, só vai elogiar o cara. A Bíblia não. Se a pessoa errou, ela vai dizer. E você vai aprender. Tá? Não tem como você formar um caráter não lendo o Velho Testamento. Se você acompanhar a linhagem de todos os reis, tá? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, você vai ver, nossa, quantos reis erraram, tá? O pai dele era assim, mas o filho foi uma tristeza. Como é que pode? Será que o pai não ensinou para o filho? Roboão, filho de Salomão, poxa, preste bem atenção, vinha comitiva de todo lugar do mundo, para ver a beleza. Já pensou você andar numa rua, tá? Com 6 degraus, tá? Essa rua, leões de 2,20 metros de ouro puro, certo? 12 leões, e o trono dele está aqui, mais 2 leões ao lado. O fundo do trono
como um mar todo de ouro. Então, seria uma coisa muito deslumbrante. Todos os utensílios da casa do rei, todos os uniformes, tudo igual, tudo ouro. Então, vinha pessoas para ouvir, para ver a beleza da construção que Salomão fez, e não só também para ouvi-lo. Rei de todos os lugares vinha para ouvir a sabedoria de Salomão. E o seu filho não puxou nem 0,1. Tá? Aí você vê, pois como é que pode? Tá? E aí comete os mesmos erros, como é a mesma situação, parece que vai repetindo. E a presença de Deus vai se afastando. E aí você lendo aquilo, não posso ser igual a esse homem errou nisso, esse homem não, Jesus me ajuda. Só a leitura bíblica vai fazer você mudar. Só a leitura bíblica vai trazer para dentro do teu ser a palavra temor, a palavra respeito, a palavra honra para com Ele. Viu, igreja? Amém? Então vamos lá. Temperamento é o aspecto dinâmico, o objetivo da nossa personalidade. É aquilo que a nossa personalidade nos faz diferente dos outros e nos faz único no universo, como a nossa digital. Nem tem nenhum ser humano com a digital igual, tá? Somos únicos. Jó 37:7. Ele sela as mãos de todos os homens para que todos saibam quem ele fez. Dá continuidade, por favor. É herdado dos pais e parentes próximos na árvore genealógica, não podemos ser mudado, mas pode e deve ser controlado pelo Espírito Santo. O temperamento é a expressão dos nossos biótipo. Isto é a nossa vitalidade individual, faz parte do temperamento, o instintos, literalmente impulsos. Já o eu, o ego. E aí eu quero chamar bem a sua atenção nisso, porque é bem interessante. Ó. Preste muita atenção, porque o local do seu espírito é o aspecto espiritual da personalidade do ser humano. É a pessoa consciente de si mesma. Tá? Então no seu eu, lá no seu ego, lá na tua consciência, que vai dizer que você é ali. Se você guardar a palavra no teu coração. É ali que se decide se você é joio ou trigo. É ali que se decide se você é morno, se você é frio ou se você é crente. É neste local, tá? Na tua consciência, tá? Lá na tua consciência. É a consciência de si mesma, corresponde à nossa consciência que gera o seu raciocínio. Tá? Devo servir a Deus conforme Ele diz. Não consigo, eu vou pedir ajuda ao Espírito Santo. Tem pessoas que não conseguem e não pedem ajuda ao Espírito Santo. Pede tantas coisas nas suas orações, mas não pede ajuda para honrá-lo, para servi-lo, para adorá-lo, para ensinar. Para que Ele possa ensinar. O eu, na psicologia, aplicado à religião, pode ser considerado os 4 tipos de cristão. O descrente, não nascido de novo, como João capítulo 3, verso 5, Jesus respondeu, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. É lá na tua consciência. Não adianta você passar pelas águas e não deixar a palavra te transformar. Senão só foi um banho. Seja ele no rio, seja numa piscina. Só foi um banho. Tá? Se você não entender que o Espírito Santo está ali pronto para trabalhar dentro do teu caráter, dentro da tua consciência, para dizer, olha, dá um norte para você. E aquilo vai trabalhando dentro de você. Tá? O que você era o ano passado, hoje é diferente. E assim é em glória, até chegar aquele grande dia. Tá? Então, é nesse local que você decide. Você é um religioso? É nesse local. Você é mais um? O crente espiritual, nascido, terra fértil, porque o que acontece? O coração dessa pessoa, já que ele decidiu lá dentro da sua subconsciência, da sua consciência, eu quero servir a Deus, vai se tornar terra fértil. A palavra vai entrar ali, vai. Tá? O crente carnal, o joio. Ela está iludido, ser crente é legal, poxa, fiz uma amizade, eu tenho uns amigos lá, né, e o pastor tem até uma boa palavra, pô, eu vou lá na igreja, eu sinto arrepio.
mas lá fora você é igual o mundano ou pior. O desviado da fé, essa é a pior fase. O desviado da fé cristã, que estão na igreja, mas o mundo está no coração. Tá? Esse tanto fez como tanto faz. Se orar, amém. Se não orar, amém do mesmo jeito. Se é igreja, amém. Se não vir à igreja, amém. Se ler a palavra, estudar a palavra, amém. Se não ler também não tem importância nenhuma. Esse é o pior. Está perdendo tempo. O nosso temperamento é herdado de congênito e não pode ser mudado. Pode ser sim controlado pelo Espírito Santo à medida que progride a nossa santificação. A ciência revela que o nosso temperamento é herdado 50% de quem? Dos pais. 1/4 de quem? 3/16 avos do quem? Dos bisavós. E 1/16 dos trisavós. Assim que a ciência diz em relação. Né? E o avô dele era igualzinho a ele. Já viram isso? Tá? Então, é a ciência que determina isso. Fica fácil entender no período da lei, porque Deus diz, até a 3ª e 4ª geração, Êxodo 25, não te encurvarás diante dela, nem servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Por que, igreja? Tá? Se o pai tem aquela formação e ensinou para o filho aquela outra, a informação que ele teve, o filho vai ensinar para o neto, tá? Precisa de uma construção. Na graça não, o Espírito Santo vem morar, vem habitar, porém na lei não, precisa de uma construção. Por isso que o povo passou 40 anos no deserto para tirar o Egito do coração, para entrar na terra prometida e não misturar com ninguém, porque precisava de uma construção. O Velho Testamento trabalha assim, era a lei oral, passada de pai para filho. Já o que não conhecia, não. Então por isso que eu amo viver na graça, porque parece que o sacrifício do Senhor Jesus, espargido lá no Gólgota, veio a graça e deu legalidade, liberdade para qualquer um ser humano, seja ele de norte a sul, de leste a oeste do mundo, para chegar a ele. Coisa que no Velho Testamento não precisava de uma construção. E hoje não, tá? Hoje o Espírito Santo não sabe o que faz para te aproximar, para te chegar perto, para te envolver com as coisas de Deus. Já no Velho Testamento, não. Por isso que Deus visitava, né, o pecado do pai, do filho, do neto, porque era uma construção de ideias. Se olharmos o olhar humano, como é que pode? Entrou na terra, na faixa de Canaã, né? na terra prometida, quantas pessoas foram mortas, a espada, aquela coisa toda. Porque se ficasse ali, a ideia acabaria passando para o judeu. Por isso que o judeu não... E hoje não é diferente em relação a isso. Tá? Se você nasceu no berço evangélico, tá? Serve a Deus, não procura uma pessoa que não serve. Você terá dor de cabeça, a não ser que essa pessoa dê legalidade ao Espírito Santo para que possa mudar. Do contrário, não há mudança. Será um fardo, será um peso. Você quer ir para a igreja, essa pessoa quer ir para outro lugar. Você quer servir ao Senhor, essa pessoa quer fazer outras coisas. Tá? No período que estamos hoje, que é a graça, a atuação do Espírito Santo, mais o sangue de Cristo vestido no Calvário, nós não carregamos mais a culpabilidade ou a ideologia dos pais. Ah, meu pai era assado assim. Hoje qual é a ideologia? Qual é a ideologia? A palavra. Essa é a ideologia. Por isso que você deve sentar com seu filho e ensinar a palavra para ele. Deve orientá-los. Deve, não importa o horário. Tá? Então, não, deva fazer isso. Agora vamos identificar os temperamentos à luz da filosofia e da Bíblia. Sanguíneo é extrovertido, entusiasmado, né? O temperamento sanguíneo
é vibrante, efervescente, personificado a vivacidade, a energia que são contagiadas por onde passa a pessoa. O sanguíneo é frequentemente descrito como um extrovertido nato, aquela pessoa que vai de 0 a 100 muito rápido, ilumina a sala com seu sorriso contagiante, e seu espírito inegavelmente radiante. Eles são conhecidos pela paixão pela vida, pelo amor às pessoas e pela busca incessante de aventura. O sanguíneo é uma figura calorosa, sociável, ansiosa para se conectar com os outros e com o mundo à sua volta. Eles são animados, alegres, geralmente otimistas, vendo o mundo através de uma lente de possibilidades ilimitadas. Possui um talento inato para a comunicação, utilizando essas habilidades para inspirar e motivar os outros. São espontâneos e capazes de se adaptar facilmente às situações. O apóstolo Pedro é um exemplo bíblico de temperamento sanguíneo. Ele era conhecido por seu entusiasmo vibrante, impetuoso, sempre pronto para seguir Jesus, mesmo que isso significa andar sobre as águas. Quantos discípulos estão no barco, igreja? Quantos discípulos estão no barco? Quantos discípulos estão no barco? Quantos discípulos estão no barco? Vamos lá. Não, vamos lá. Peraí. Essa passagem aí, quando ele anda sobre as águas, o Senhor Jesus teve a notícia que o seu primo morreu. Quem é o primo dele? João Batista. Tá? Aí o que acontece? Ele ainda prega no meio da multidão. A pregação dele vai chegar, passa das 3 horas da tarde, está todo mundo ali com fome, já fechou tudo, e aí ele faz aquela multiplicação. Depois que ele fez aquela multiplicação, o que ele faz? Ele se ausenta, já escurece, ele manda os seus discípulos, seus 12 discípulos, ir para o mar. E ele vai para o monte orar. Quando é de madrugada, ele vai ter com os discípulos que estão no meio do mar da Galileia. Ele vai andando sobre as águas, Qual dos 12 discípulos que, se é tu mesmo, no início todo mundo achou que era um fantasma, se é tu mesmo, deixa eu ir. Por que os outros não? Porque era sanguíneo, era Pedro, então deixa eu andar. Contudo também vemos a impossibilidade de Pedro quando ele negou o Senhor Jesus por 3 vezes, então vai de 0 a 100 muito rápido. Então, essa é a natureza. Pontos fortes de quem é sanguíneo. Os sanguíneos são naturalmente dotados para construir relacionamentos excelentes, comunicadores, e possuem um espírito contagiante que inspira, motiva aquele à sua volta. Sua capacidade de se adaptar é diferente das circunstâncias, é uma ferramenta poderosa em situações de mudança constante. Pontos fracos. Por outro lado, o sanguíneo pode ser tão consumido por seus desejos de aventura que se torna impossível e irresponsáveis. Podem faltar-lhe a disciplina e o foco necessário para seguir através de tarefas longas ou complicadas. Sua tendência à inconstância pode fazer com que se sinta atraído por muitas coisas, mas raramente terminam o que começam. Traços gerais do sanguíneo, Vamos lá para as qualidades dele. Comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo e crédulo. Defeito, pusilânime, pessoas que têm um ânimo fraco, medroso e covarde. Volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso, são na sua maioria atores, vendedores e oradores. Então, a ciência define o sanguíneo desta forma. Tá? Quer que eu leia de novo? Então, vamos lá para o colérico, o líder determinado. Já o temperamento do colérico é marcado pela força da determinação, com uma dose de dinamismo que se traduz em liderança e ambição.
Os coléricos são pessoas de ação e soluções, sempre prontas para enfrentar os desafios e conduzir os outros através dele. Eles possuem uma energia interna, imparável, que impulsiona a si mesmo e os outros a alcançarem metas e objetivo. O colérico é focado, prático, sempre de olho na meta à frente. Eles são confiantes, assertivos, capazes de tomar decisões difíceis. Sua comunicação é direta e são excelentes ditadores, viu? Tá? São excelentes ditadores. Assertivo, capaz de tomar decisões difíceis. Sua comunicação é direta, sem rodeio. O que, embora possa parecer brusco para alguns, é eficaz para transmitir as suas ideias e expectativas. O apóstolo Paulo exemplifica o temperamento do colérico na Bíblia. Era um homem conhecido por sua determinação, inflexível em perseguir os cristãos antes do seu encontro com Cristo. Depois usou essa mesma energia para pregar o Evangelho, enfrentando a diversidade e perseguições com resiliência e coragem. Coloca para mim Atos, capítulo 14, versos 19 e 20. Vamos ler. E aí eu gostaria que você se colocasse no lugar do apóstolo Paulo. E qual a decisão que você iria tomar? Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeados os discípulos, levantou-se, entrou na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Se fosse você, pregando o Evangelho, viesse uns patrícios seu, judeu, tá? E pegasse pedra, lascasse pedra em cima de você, você cai como morto. No outro dia, o que você faria, depois que você recobrasse? Continuaria pregando o Evangelho? Vamos ser sinceros. Continuaria pregando o Evangelho, igreja? Uma pelas marcas, pelas dores. Tá? Quem rejeitou não era o povo ímpio. Quem rejeitou são os patrícios, judeu. Ele não. Então, a ajuda do temperamento dele ajudava ele daquela forma. Era um homem que destemido. Então, cada um de nós devemos entender um pouco e analisar qual é a nosso temperamento e utilizar isso para as coisas de Cristo. Talvez lá no campo lá fora, na sua vida profissional, você é nota 10. Utilize isso para as coisas de Cristo. Tá? Se envolva mais. Pontos fortes. Os coléricos são líderes natos, capazes de inspirar e motivar os outros a agir. Eles são excelentes em tomar iniciativas e possuem a resiliência necessária para superar obstáculos. Pontos fracos. Entretanto, os coléricos podem ser teimosos, autoritários e às vezes alienados àqueles que não concordam com ele. Eles podem lutar com a ira e a intolerância. A sua natureza assertiva pode ser percebida como agressiva ou dominadora. Traços gerais do colérico, que é extrovertido. Qualidade: enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Defeitos: iracundo, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível, astucioso. São, na maioria, produtores, construtores e líderes. Tá? Essa é a personalidade. Tá? É boa? Todas elas foi Deus que formou. Agora eu tenho que entender e chamar o Espírito Santo para aquela área. Né? Senhor amado, isso aqui está me fazendo mal. Senhor amado, me ajuda. Tá? Essa é a verdadeira construção com Cristo. Em nenhum momento eu posso achar, estou 10, entrei na igreja, a palavra não foi comigo, foi com fulano. Quando você entra na igreja e acha que a palavra foi para ciclano, você precisa se converter.
que a palavra sempre será para todas. Em alguma área mais para um e mais para outro, mas sempre será para... Não, a palavra não falou comigo. Não, precisa se converter, porque a palavra sempre é para todos. O Pai não faz exceção de pessoa, o Pai fala com todos. Vamos lá? Melancólico, pensador profundo. O temperamento melancólico é caracterizado pela introspecção e pela profundidade de pensamento. Os melancólicos são observadores, reflexivos, sempre analisando e ponderando o mundo ao seu redor. Eles são orientados para detalhes, né? Têm uma inclinação natural para a perfeição. Os melancólicos têm uma capacidade notável para empatia com os outros, pois estão cientes das próprias, né, emoções, das emoções daqueles que ao seu redor. Ele tem um coração compassivo, é uma compreensão profunda da complexidade da natureza humana. São pessoas muito fiéis, sempre levado a sério o seu compromisso e obrigação. Quem era assim? Jeremias. Deus escolheu. Entenda bem, Deus escolhe pessoas específicas com aquele temperamento. Vamos entender, põe aí Lamentações de Jeremias 3, por favor. Vamos entender a capacidade do profeta Jeremias. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Vamos voltar no tempo. 620, mais ou menos, nasce. Seu pai é sacerdote, Ilquias. Quem é o rei da terra? É Josafá. Um homem temente a Deus, a nação estava prosperando. Tá? Só que Josafá não consultou a Deus e morreu na guerra com o faraó Neco, a guerra de Carquemes. E aí o que acontece? Entrou seu filho. E houve uma declinação espiritual. Então esse homem, Deus escolhe ele desde o ventre da mãe dele, usa ele e ele vê a destruição, uma nação linda, poderosa nos dias de Josafá, fartura, prosperidade, agora ele vê escassez, porque Nabucodonosor vem e já leva, cerca a cidade, leva 1000 pessoas já cativo, a nação que outrora tinha liberdade, agora não tem mais liberdade. Então ele viu a desgraça, humanamente falando, a mão de Deus pesando sobre aquela nação. Verso 2. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não em luz. Não tem, é uma oração dele, ele está lamentando, é uma oração, não tem nada otimista, não tem nada otimista. Tá? Talvez se Deus levanta outro profeta, ele tem outra visão. Mas na visão de Jeremias é essa situação. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Ei, Deus está pesando a mão na nação, não nele. Ele está tendo as consequências por estar falando a verdade. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus, olha a visão dele, tá? Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Ele está dizendo que Deus está fazendo tudo isso para ele, porque é a visão dele. Tá? É o temperamento dele, ele enxerga a vida desta forma, é a forma que ele compreende. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Se é com outro comportamento, não, Deus está destruindo, Deus me levantou, opa, eu vou falar, eu vou. Mas não, esse temperamento não deixa ele ter essa visão. Secou-me de uma sebe e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Espera aí. A visão desse homem, o profeta Jeremias, ele está dizendo que Deus não está ouvindo a oração dele. Ei, se nós formos falar para o capítulo 1, eu te levantarei contra as nações. Você será minha boca, de Deus falando, eu te escolhi. Ele agora aí, pela situação que ele está vivendo, está dizendo, olha, fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosa as minhas veredas.
Parece que o Senhor deu as costas, pelo temperamento, que ele está vendo aquela situação, ele está tendo toda essa modo, essa visão de entender. Fechou os meus caminhos com pedra lavada e tortuosa, as minhas veredas. 10. Fez-me como um urso de emboscada e um leão em esconderijo. Se tornei presa fácil. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaço. Deixou-me assolado. Praticamente, ele está colocando a culpa em Deus. Muito de nós, se temos esse temperamento, em circunstâncias difíceis, nós queremos culpar Deus. Muitos de nós somos assim. Ah, Deus parece que não me ouve mais, aquela coisa toda. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Só tem eu como alvo. Fez entrar na minha entranha as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de quê, igreja? Escárnio. Para todo o meu povo. E a sua canção todo dia. Ele está sentindo um nada. Ele está sentindo o pior dos piores. Furtou-me de amargura, embriagou-me de absinto, que é amargo. Quebrou com casco os meus dentes e deixou-me na cinza. Continua. E afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. A visão desse homem. Sabe por que, igreja? Enxerga a vida com as emoções, com o sentimento. Essa pessoa vai sofrer por dentro tremendamente. Toda pessoa que enxerga a vida com as emoções, com o sentimento, meu Deus. Não parece um profeta falando. Não parece um homem de Deus falando. Não parece aquele homem, por 23 anos da vida dele, de madrugada, se arrependa, porque Deus está levantando um povo do norte que vai invadir. Não parece. Quando chegou o momento, ele está se lamentando. Então disse eu, Jeremias dizendo, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Ei, a esperança diz que pereceu. O que segura o cristão de pé é o quê? A esperança. Se você não tiver esperança, acabou. O que segura eu e você é a esperança. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembrará e se abate dentro de mim. Por isso que ele está vendo a vida com a alma, com o sentimento, com as emoções. Disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Opa, aí já vai mudando a sintonia. Ele está dizendo, olha, minha alma está sofrendo tudo isso, mas na minha mente, no meu espírito, ele está dizendo, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Quando ele começa a entender e não mais a absorver pelas emoções, pelo sentimento, e agora é o raciocínio, a mente, a lógica, ele falou, opa, mudou. É a misericórdia do Senhor que ainda estou de pé. Verso 23. E ele vai dizer, por causa da misericórdia, novas são cada, grande é a tua. A minha porção é o quê? Ué, mas o verso anterior diz que ele perdeu a esperança no Senhor. Agora não. Ó, a minha porção é o... Diz o quê? Então a mente dele agora trouxe um raciocínio lógico para a alma dele agora está começando a entender. Portanto, esperarei nele. Ó, mas no versículo anterior está dizendo que não tinha esperança. E ele vai dizer, bom é o quê? Para os que... Mas não foi o Senhor que quebrou os dentes dele, machucou todos os ossos deles, e agora ele está dizendo que o Senhor é bom. Você entendeu? Que o Senhor é bom para que o que esperam e por ele para a sua alma o que busca. E aí, bom é ter o que, igreja? Se tem esperança e guardar em a salvação do Senhor. E aí tem que ter paciência.
Porque todo mundo que está passando por circunstâncias desfavoráveis quer logo sair disso. Tá? Todo momento, igreja, que eu e você passar por momentos, seja no meio da família, tá tudo indo bem, de repente, é Deus querendo mostrar algo para você, para que você tenha maturidade. Tá? Esse homem foi um dos maiores profetas do Velho Testamento, porque entendeu isso, que passou por toda aquela circunstância. Ele vai terminar esse livro de Lamentações como, renova-me como Dante, uma oração maravilhosa. Se você está passando por circunstâncias desfavoráveis, que talvez você não tenha plantado aquilo, e aquilo aconteceu, é Deus querendo mostrar algo para você. Não passe sem, porque aquilo vai gerar maturidade no teu coração. Porque se não gerou, vai criar outra circunstância daquela natureza para que possa gerar maturidade. Não gerou, vai criar outro, vai ficar um círculo. E aí, se a sua conduta for a mesma, de julgar, de apontar, achar que eles são errados, que você está certo, e você não aprendeu nada, a sua vida será um ciclo de circunstância igual ou nesta área, para que você até então possa aprender. Senão os cabelos vão ficar brancos e você não vai aprender nada. E a sua vida histórica, seja no meio da família, seja... Tem pessoas que não param emprego nenhum. Só ele é o bom. Tá? Um dia, eu aqui nessa sala pastoral, aqui não, na outra igreja, uma pessoa, pastor, preciso falar com o senhor, preciso de um conselho. Sentei. Estou ouvindo. E ele começa a contar a vida dele toda, aquela coisa toda. E, pastor, eu tive um emprego assim, eu passei por outro emprego, E eu fui só ouvindo. Pastor, o que o senhor me aconselha? Eu olhei bem para ele. Olha, se você utilizar esse conselho, você vai longe. Deixa de ser X9. Ele achava que naquela ideologia dele, de entregar as pessoas, ele estava fazendo um bem. Ele achava que estava em cima da carne seca. Ele achava que era o cara. Entendeu? Na visão dele. Igreja. Isso é muito sério. Independente se você é sanguíneo, independente se você é colérico, independente se você é fleumático, independente se você é o melancólico, independente, tá? Quando uma situação, você que serve ao Senhor, quando uma situação acontece na área financeira, ou na área conjugal, ou na área familiar, ou na área profissional, tá? Qualquer uma dessas áreas aconteceu, é Deus querendo mostrar alguma coisa para mim. É Deus querendo trabalhar o meu coração, para que eu tenha maturidade. Se você se comportar das mesmas formas das outras vezes, a sua vida será um ciclo nesta área. Os seus cabelos vão embranquecer e os problemas só vai mudar de nome, mas a história do problema é a mesma. E aí, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? Abre a minha visão. Porque se eu for dar legalidade à minha natureza, eu vou me comportar assim, eu vou julgar, achar que os outros estão errados, que os outros estão fazendo isso, eu sou o certo. Isto é imprescindível, igreja. A maturidade cristã vem aí. É desta forma. Não tem como Deus trabalhar, tá? Se não for dessa. O ser humano só entende isso. Só entende isso. Não existe outra forma do ser humano entender. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, o ser humano entender desta forma. E você não é diferente. Agora o fator é você se posicionar. Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? Senhor, o que o Senhor quer trabalhar dentro de mim? Porque já está ficando chato. Diz para ele essa situação. Estou já no 20º emprego e é a mesma história. Quando eu acho que estou pegando estabilidade, quando eu acho que estou fazendo tudo certo, no meio da minha família é a mesma coisa. É Deus querendo que você tenha maturidade. Então é você que deve se posicionar. Jesus, me ajuda. Esse homem se posicionou. Tá?
Ele disse que o Senhor quebrou os dentes dele, que ele era como alvo, todo mundo jogando as flechas, aquela coisa toda. Ele falou, opa, não é assim. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Opa, eu preciso de mudança, eu preciso, né? Estou lendo Lamentações e a gente já termina, tá? Bom é para o homem suportar o quê? O jugo da mocidade. É bom. Pastor, não suporta o jugo da mocidade. Assenta-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Então é um momento que você deve, poxa, por que está acontecendo isso na minha vida? Jesus, o senhor quer trabalhar comigo? Não. Tem aquele momento particular com Deus. Entenda bem que nesse momento a gente quer ouvir que Deus usa alguém para falar conosco. Não. Nesse momento não corra atrás de ninguém. Que isso, pastor? Literalmente, nesse momento de crise que você estava, é você e Deus. Não corra atrás de ninguém, de profeta A, B, não, é você e Deus. Ele quer um particular seu. Ele quer que você entre na porta do seu quarto ou no monte e você tenha um particular, você e ele. Quer trabalhar dentro do teu coração, quer trabalhar dentro do teu caráter, quer te fazer um cristão genuíno, quer fazer diferente. Você tem que aprender por que está passando por aquilo. E quando você aprende por aquele problema, vão surgir outro problema, mas não um igual àquele. É assim que funciona. Põe a sua boca onde? Aí. Não queremos. Só quando a giripoca chia. Só quando a situação está terrível. Seja em qualquer área. Tá? Seja em qualquer área. Põe a boca onde, igreja? Talvez ainda haja o quê? Esperança. É fácil, pastor? Não é. Não é. Principalmente quando sai das nossas mãos o controle. Não é. Mas tem um remédio. Você e ele, coloca a boca no pó. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu não aguento mais. O Senhor sabe os meus limites. Sabe a minha fragilidade. Sabe como é que eu estou. Esse problema já está chato. Boca no pó. Porque o que acontece, igreja? Orar, já não gostamos de orar. Essa igreja aqui, o culto começa às 6h30 e 6h é oração. Dá para contar nos dedos. Tá? Todo mundo chega, a grande maioria chega depois das 6h30, 6h40, Ninguém quer saber de orar. Se eu convidar aqui um pastor que está na mídia aí, qualquer um que esteja na mídia, tá? Vai palestrar aqui tal dia. Lota, você pode até cobrar ingresso. Dessas pessoas que estão na mídia, você pode comprar ingresso que a pessoa paga. Pagam 150, 200 reais para ouvir por 40 minutos. Agora, se marcar um culto de oração, precisamos mudar isso. Pastor, é fácil? Não é fácil. Você é uma luta contra a sua carne. A sua carne não quer ajoelhar. A sua carne não quer colocar a boca no pó. Não. É um sinal de humilhação, não quer. Só se a giripoca tiver, só que não tiver mais jeito. Do contrário, não. A tua natureza não deixa. Porque já está naquela zona de conforto, já acostumou a orar daquela forma. É tantos minutos, depois não tem mais palavra. Dê a sua face ao que fere. Farta-se de afronta. É fácil, igreja? Não. Porque é ele que está errado, é ele que está fazendo isso. Não, entendeu? Pois o Senhor não rejeitará para sempre, tem um limite. Pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia. Ainda que naquele momento você está triste e parece que a mão do Senhor vai, mas ele não olha, porque não aflige e nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Tá? Ele faz isso para que você crie maturidade, para que você possa crescer.
pisar debaixo dos seus pés a todos os presos da terra. Terminou? Perverta o direito dos homens perante a face do Altíssimo. Aí ele está dizendo, né? Subverta ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor. Quem é aquele que diz? É assim acontece quando o Senhor o não mande. Até aí, só que já deu o meu horário. Amém, igreja? Tá? Próxima aula vamos dar continuidade desse temperamento, para que você possa, se num desses itens que foi lido, ou eu sou dessa forma, eu sou desse jeito, ou vou pedir ajuda a Deus para me ajudar. Porque ninguém aqui é santo. Ninguém aqui tem asinha para voar. Ninguém aqui é o cara ou é a mina. Tá? Ninguém aqui é super-homem. Todos nós somos frágeis. Todos nós somos precisados do Senhor. Em todas as áreas. Amém, igreja? Eu estou aberto às perguntas. Mais 5 minutos e logo estaremos tirando os dízimos de oferta para esta casa. Tem pergunta? Ah, pastor, eu me identifiquei com o colérico. Ah, pastor, eu me identifiquei. O fleumático ainda não foi dado. Tem pergunta? Não tem pergunta hoje? Foi tudo explicadinho? Nem o Paulo tem pergunta, Paulo? Não tem, não? Não. Anderson? Hã? É? Kleber? Júnior? Tá bom. Ninguém? Então vamos tirar o dízimo de oferta para a manutenção da casa do Senhor, para a glória de Deus Pai.